Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é para mostrar que, enfim, chegou o meu spindle, tá? Vou falar um pouquinho a respeito dele, algumas características. E vai ser o equipamento que vai ser utilizado, provavelmente na grande maioria dos trabalhos que eu fizer, pelo menos os que envolvam a utilização das fresas mais finas, beleza? Ele dá conta sem problema algum de utilizar até as fresas de 6 ou 7 milímetros, mas enfim, eu quero que ele dure o máximo possível. Então, se for o caso a necessidade de utilizar uma fresa mais grossa, eu vou dar preferência para a tupia. Agora, utilizando fresa de 3 milímetros, que era o emprego que era dado para tupia também, na grande maioria das coisas que eu faço, vai ser ele, tá? Então, assim, a respeito de algumas características dele. Questão de potência, 500 watts. Praticamente ele tem a mesma potência que uma tupia, que é 530 watts. Esse tipo de motor spindle, ele funciona, esse daqui especificamente, funciona com um ímã permanente. Então tem um ímã, igual aqueles motorzinhos de brinquedo mesmo, que tem um ímã. Ele é escovado, tem as escovas e tal. Existe a possibilidade de comprar ele sem as escovas, que seria o que fala brushless, ou alguma coisa assim, que ele não tem escova, mas esse tipo de spindle sem escova, ele precisa do driver, e consequentemente ele é algo em torno de uns 20 a 30% mais caro que esse daqui. Tá? A voltagem de funcionamento dele é 100 volts corrente contínua, tá? Não é 100 volts que você pode ligar na tomada ali. Eu não sei de fato o que aconteceria se fizesse isso, mas não é recomendado que se faça e não é eu que vou fazer, tá? Então, como ele é corrente contínua, ele precisa de uma fonte, que está aqui, ó. Beleza? Então, essa fonte aqui, no meu caso, é 220 a alimentação, mas do mesmo jeito que fosse 110, você tinha que utilizar 110 corrente alternada, que é que você liga direto na tomada, e sairia 100 volts corrente contínua, beleza? Então essa é a utilização que ele faz. Esse meu aqui especificamente, ele tem o controle de velocidade pelo seletorzinho aqui, ó, beleza? É opcional também você comprar o spindle que venha com uma fonte que tenha o controle de velocidade através do programa do computador. Seria uma fonte com controle PWM. Então, através lá do teclado e tal, do computador ali, do programa em si, você conseguiria controlar a velocidade que você faz manual aqui. Tá? Então, esse tipo de fonte, ele vem com as duas opções, na verdade. Então, vai ter o seletor e vai ter a opção de você utilizar o próprio programa do computador para fazer o controle. Então, existem alguns critérios necessários, tá? A sua placa controladora tem que ter a capacidade de fazer esse controle PWM e a sua fonte também tem que ter essa possibilidade de receber a orientação ou comando através do PWM, beleza? Então, agora, as que são de controle manual, não tem segredo, tá? Aqui na posição que está praticamente desligado, tá? O motor nem gira, ó. Tá? Então, conforme você vai aumentando aqui, ó, vai incrementando a velocidade do motor. Ele chega até 12.000 RPMs, beleza? Então, de uma maneira geral, você pode estabelecer mais ou menos o seguinte parâmetro. Entre o começo e o fim, se você colocar na metade do percurso, ele vai estar mais ou menos 6.000 RPMs, 5.000, 6.000. 75% do percurso, mais ou menos 9.000 RPMs, beleza? Então agora que eu vou acelerar ele até o que seria o máximo. Então esse daqui, essa velocidade é o ruído máximo. Beleza? Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, a velocidade que você estiver trabalhando, nem tem necessidade de trabalhar no máximo. Beleza? Esse outro barulho que tem aí, que está um pouco mais alto, é questão de vibração da estrutura de metal aqui, que enfim, também está com um pouquinho de folga e tal. Beleza? Mas em comparação com o ruído de uma tupia, cara, é muito
muito inferior, ao ponto de que você consegue trabalhar sem necessidade de um equipamento, por exemplo, de proteção para os ouvidos, tá? Um fone ou um protetorzinho daqueles de plug e tal, beleza? Só para um efeito comparativo, provavelmente vocês já viram algum vídeo de uma Tupi e tal. Só que às vezes eu acabo editando os meus vídeos em função do barulho, do excesso. É muito barulhento mesmo. Aí, só para vocês terem uma ideia. Então é possível trabalhar com isso daqui. É praticamente impossível trabalhar com essa coisa na orelha sem estar com um protetor de ouvido, tá? Trabalhar com ela próximo. Assim, tem algumas possibilidades também de controlar a velocidade de rotação da tupia, já que esse fator da tupia ter uma rotação excessiva, que no caso são 30.000 RPMs, não é uma rotação boa, por exemplo, para uma CNC. Até você pode ver que as CNCs, mesmo as profissionais e tal, elas acabam trabalhando com a rotação ali em torno de 20, 22.000, 24.000 RPMs, tá? 30.000 chega a ser excessivo. Às vezes, dependendo do material que você estiver trabalhando e a velocidade que você está trabalhando, a fresa ela vai queimar o material ao invés de cortar, em função da rotação excessiva. Então, quando você tem um spindle, por exemplo, com esse controle de velocidade, você consegue chegar ali a um parâmetro bom, tá? Mas enfim, é isso aí. Então, provavelmente depois eu já posto um videozinho dela trabalhando. Como eu disse, agora vai ser o equipamento que vai ficar de fato nessa máquina. Quando for o caso, eu utilizo a tupia, como eu disse, vou utilizar uma fresa mais grossa para, enfim, prolongar um pouco a vida dele. Já que, enfim, se está forçando mais, a tendência é que dure menos. Mas eu espero que dure bastante esse daqui. Esse outro que eu tinha trabalhou muito, muito mesmo. Só que ele era 300 watts e eu colocava ele para fazer todo tipo de serviço. Que seria até mesmo o ideal a tupia fazer, beleza? Mas dessa vez já adquiri até um pouquinho mais forte e tal. A tupia, ela vai para a CNC caseira que eu fiz, que tem o vídeo aí e tal. Tanto é que eu vou colocar a tupia lá e eu vou colocar um novo eixo Z, que é o eixo Z que acabou sobrando da outra máquina, que eu utilizei as peças para fazer a ampliação dessa, tá? Mas eu quero a possibilidade de também, já que eu tenho 2 suportes desse daqui, também a possibilidade de utilizar o spindle lá, beleza? Se eu for fazer um serviço maior, serviço grande, que vai precisar ficar ligado mais tempo à máquina e tal, eu simplesmente removo daqui, já que precisa só da fonte e tal aqui, e coloco lá também para trabalhar, beleza? Mas, a princípio, ela vai ficar aqui, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?